Muito boa noite, ouvintes da Rádio União FM. Está começando mais uma edição do Lado B, aquele bate-papo descontraído e inteligente nas ondas da Rádio União FM 105.3, aqui no Morro da Comunicação. Como você já sabe, todas as terças-feiras nós temos o nosso encontro aqui recebendo personalidades do mundo esportivo, do mundo político, do mundo artístico. E hoje é a vez da política. Já já estaremos com uma das grandes personalidades da política brasileira conversando aqui no Lado B. Sempre é bom esclarecer, dentro da transparência do nosso compromisso com o ouvinte da Rádio União FM, essa entrevista está sendo levada ao ar nesta terça-feira, dia 27 de março, e foi gravada na tarde do dia 26 de março, segunda-feira, até porque nós estamos com a transmissão pelo Facebook. Então fica aquela coisa meio estranha, né? Não é no estúdio principal da Rádio União. Ela foi gravada num final de tarde, a luz é de dia. Hoje em dia, com as tecnologias avançadas, a gente não pode mais querer ludibriar o nosso ouvinte e o nosso espectador. Para conciliarmos a agenda, a nossa convidada está aqui nesta tarde de segunda, com a entrevista sendo levada ao ar nas noites de terça-feira. Como você já sabe, na mesa de áudio, Júnior Fraga, gravação a cargo de Luiz Felipe Trevisani, a coordenação de jornalismo é de Denise Cruz e Giânia Romani, e a seleção musical a cargo de Cícero Franchi. Os nossos canais de interatividade, WhatsApp 991-226348, Twitter União_FM e o Facebook Rádio União FM. Você pode acompanhar a íntegra desse bate-papo no Face da Rádio União. Estamos aqui em nome de Sinosserra Consórcios, porque melhor que sonhar é realizar. Objetiva Administradora de Condomínios e pós-graduação Universidade Fevale. Faça sua inscrição em fevale.br/pós. Pois, com muita satisfação, já na edição de número 63, demorou para nos encontrarmos aqui no estúdio da Rádio União FM. E com muita satisfação estou recebendo a ex-governadora, atual deputada federal e com um amplo histórico na política, no jornalismo, na economia gaúcha e brasileira. E nós vamos tentar discorrer, porque o programa hoje teria que ter umas 2 horas e meia, com tanta história que ela tem para nos contar. Dou as boas-vindas, boa tarde para quem está nos acompanhando através do Face. Aqui no estúdio da Rádio União FM, ex-governadora, atual deputada federal, Ieda Crucius, uma satisfação recebê-la aqui na União FM. A satisfação é minha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que já que a gente vive no mundo da nuvem, the cloud, não é? Tá tudo gravado. Seja ao vivo, seja gravado um dia antes, tá tudo gravado. E a gente, de uma maneira muito sincera e civilizada, né? A gente se encontra e dá bom dia, a gente dá boa tarde, a gente dá boa noite. Então eu estou dando os 3, Rodrigo Jacomete, é um enorme prazer poder estar aqui com você. Eu te agradeço que a gente esteja gravando, porque normalmente na segunda noite eu já estou em Brasília. Hoje eu estou em Novo Hamburgo, já que nós estamos gravando na segunda-feira, para fazer uma palestra com mulheres para mulheres, vai estar a prefeita ali. Vim visitar um Instituto Federal, onde a gente pôde trazer um recurso pedido, né, para aqueles jovens que estão no ensino médio junto com o profissionalizante. É lindo ver eles atuarem. Então, que bom que você pôde gravar um dia antes. Se não, se fosse na terça-feira, com muita raridade eu poderia ter. Estava difícil. É um prazer estar aqui, caros ouvintes, equipe técnica, parabéns. Pois então, vamos lá. Dentro da linha do programa, Lado B, nós queremos conversar de temas que não corriqueiramente a política conversa nos microfones. Então vamos começar fazendo um checklist com o nome completo da ex-governadora. Ieda Rorato Crucius. Eu até gostaria que fosse Ieda Mareste Rorato Crucius. O Mareste seria... No casamento passado, né, na idade da minha mãe, tiravam o nome da mulher. A não ser que fosse a corte, né, fosse aquelas famílias mais tradicionais. Então, para fazer uma homenagem à minha mãe, no mês das mulheres, então, Ieda Mareste Rorato Crucius. Mareste. Né? Registrada como Ieda Rorato Crucius.
Local de nascimento? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Data de nascimento? 26 de julho de 1944. Comigo acabou a guerra. É verdade, finzinho da guerra, 1944. Pai e mãe, a senhora já falou da mãe. Francisco, com o nome só, Rorado só do pai. E Silvia, com Y, da mãe. Francisco e Silvia. E família, dali pra frente, filhos, filhas? 2 filhos, o César, casado com a Cristina, e que tem 2 filhas. Então, 2 netas. Eu tenho 2 netas. A caçula, que é a Vitória, fez aniversário nessa última semana. Fez 12 anos, 1,82 m de altura. Nossa! Então, assim, é a nova geração. E a minha filha Tarsila, que tem 2 filhos homens, João Guilherme e Vinícius. Os 2 já na universidade também. Então, na ordem de nascimento, João Guilherme, Helena, Vinícius, Vitória. Então, são 4 netos. 2 netos e 2 netas. E trocando. Sim. Netos por parte da filha e netas por parte do filho. Ah, é verdade, foi uma inversão. E o que a governadora pode falar para nós a respeito da sua infância, então? Em São Paulo, fim de guerra, vindo a Copa no Brasil em 50, o que remonta a infância da Ieda? Primeiro, 6 irmãos. 6 irmãos. Naquele tempo, o edifício era uma coisa rara. Então, eram casas, eram bairros. Né? E nós morávamos num bairro cujas ruas eram de flores. Nós morávamos na Rua das Camélias. E as ruas eram de terra. De terra? De terra. Qual era o bairro? Você lembra? Era o bairro da Vila Mariana. Vamos chamar sim. tudo de Vila Mariana. Foi onde eu nasci. Né? Sim. Não naquela casa, mas foi onde eu nasci. Então você imagina o que é o que hoje não se pode fazer, o que naquele tempo se fazia. Era brincadeira de rua, era subir em árvore, era muita liberdade, muito ar livre. Era moleca, digamos. Todas nós, os 6 filhos. Vocês eram em 6. O que era irmão e irmã aí nessa? Irmã Marília, depois 7 filhos. Na verdade, o 7º minha mãe perdeu. 7 filhos em 7 anos. Então a diferença é 1 ano e 2 meses, e 1 ano e 3 meses. Meninos ou meninas? Marília e Yara, Percival e Ieda, Lupercio e Thaís. Então, 2 meninos, pobres meninos, em meio a 4 mulheres criadas com muita liberdade, muita criatividade. E era de praticar esporte desde cedo? A vida era, na verdade, muito movimentada, mas não com esporte como a gente tem hoje, de quadra, que é assim que tem que ser hoje, né? Profissional, nada disso. Mas eu fui no colégio simplesmente me apaixonando pelo vôlei. Então, joguei vôlei, joguei em time profissional, né? Eu joguei no Clube Paulistano. Lá no Paulistano, em São Paulo. E no Palmeiras, joguei nos 2. Só. Né? E depois, na brincadeira com o meu irmão, arrebentei o meu menisco. Né? Então não pude mais ser a profissional que eu pensei ser. Então, claro, tempo de escolher a faculdade, fui ser economista. Mas jogando chegou vôlei, então a jogar partidas profissionais, eu joguei Universiade, nós jogávamos... Teve uma universidade que foi aqui em Porto Alegre, mas não sei se teve, foi em já era 63. Mas aí que tá, era isso mesmo. É isso, né? Tô bem de memória, nos anos né? 60 tudo aconteceu. Desde esportes, festivais de música, desde os assassinatos nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, enfim, foram a explosão, a explosão francesa, né? A explosão estudantil. Então foram os maravilhosos anos 60, né? Então ali realmente, a partir daí, se viu o crescimento do Brasil, principalmente nas cidades grandes, urbanizou tudo, inclusive o esporte passou a ser cada vez mais profissional e menos aquilo da minha infância, que era jogar taco, né? Bolinha de gude, né? Não tinha diferença entre meninos e meninas, né? Se precisava a gente dava neles, eles davam na gente, né? Mas na Vila Mariana, uma região relativamente próspera de São Paulo, era estrada de chão, essas são as memórias. Sim, ali tinha, como depois foi construída Brasília, no sentido, né? Naquele bairro tinha escola, tinha igreja. A vida era ali. A vida era ali. Enfim, a vida de bairro, que para mim foi rompida com a crise do Jânio Quadros, lá em 61, e eu tive que trabalhar com 17 anos. Aí eu vi o resto de São Paulo. O que era aquela megalópole, né? Que eu andava de bonde ainda, né? Então, e depois disso a transformação em todo o Brasil foi como nós passamos, extremamente intensa, gigantesca. E tinha alguma leitura política já?
Sim, Como é que era esse ambiente? Porque nós estamos falando de nascimento em 44, então em 64 eram 20 anos de idade. Eram 20 anos. E aí, mas como é que antes disso, fermentava o meu pai... Jânio Quadros antes o meu pai Ademar? era um líder, né? E na minha casa passavam, em época de eleição, os grandes líderes, porque precisavam das instituições, né? O meu pai era líder da maçonaria, né? Ele era grão-mestre lá em São Paulo. E ali eu achava muito natural que passasse Jânio Quadros, Álvaro de Moura Andrade, né? Umas figuras assim, nunca mulheres na política, sempre homens na política, né? Falamos da década de 60. E o meu pai era um homem muito aberto, enfim. E eu sentava do lado da poltrona dele para ele receber as pessoas e ficava olhando, ouvindo, olhando, né? Até o Adhemar de Barros. Aí no Adhemar de Barros, meu pai pediu para minha mãe fazer um almoço, né? E aí a minha mãe fez o almoço ao estilo dela, portuguesa, italiana que ela era. E aí quando ela viu o Adhemar, deu-lhe um tapa no bumbum da minha irmã mais velha que estava ajudando a servir. O Adhemar de Barros O Adhemar fez de isso? Barros. A partir daquele momento, política não entra em casa. A minha mãe virou uma fera com seu 1,50 m, na proteção dos seus rebentos e principalmente das suas rebentas. Então ele rouba mais fácil e além de tudo se passa com aquela coisa que volta com uma nova formatação nos tempos atuais, né? Do assédio, sabe-se lá, né? E na verdade, a partir daquele momento, minha mãe estabeleceu uma regra: política em casa não, política só fora de casa. Por quê? Porque a política naquele tempo já tinha os seus segmentos sujos, né? E não combinavam com família. Quem sabe por isso tenha tão pouca mulher na política. Que triste que essa raiz, constatação. aquela raiz veio, né? Mas não tem importância, a mulher se aprende o Krav Maga, pode ser? Pode. Defesa pessoal, Sim. né? Que lá no Israel se ensina. A gente já sabe se defender um pouquinho mais, mas a força bruta ainda é por parte dos homens. Mas e ali ele demonstrou a força bruta. Do Adhemar de Barros. E aí a Ieda começou a sentir falta desse envolvimento político ou ainda não? Não, porque a Ieda estava crescendo e o ambiente político estava na escola, depois na faculdade, estava na rua, né? Mas dentro de casa não mais. Aí acabou. Não, principalmente que minha mãe era anarquista, né? Você já viu? Ela já não... é? Sim, ela é anarquista. Você imagina a liberdade com que nós fomos criados. Uma mãe anarquista e um pai teoricamente conservador, né? Mas como é que se completavam? Como é que se... Com a liberdade e orientação. Quer dizer, você pode... Que é um convívio difícil, né? Você sabe teoricamente. uma das coisas que após eu mais rejeito nos tempos atuais do século XXI é aquele nós e eles. Quer dizer, todos iguais de um lado, contra, violentamente, todos os que não são iguais do outro. Ou você me ama ou você me odeia. É a plantação do ódio que a gente tem visto no Brasil, resultando do que a gente está vendo hoje. E na minha casa eu tive o exemplo de como é possível você aceitar a diversidade na opinião, a diferença de posições, né? Meu pai era São Paulino, a minha mãe era Palestra Itália, né? Com o boi italiano ali de São Paulo, né? E como é que nós pudemos ir achando os nossos próprios caminhos? Porque são 6 irmãos, hoje 4, 2 já perdemos no caminho, mas cada um tendo toda a liberdade e orientação, porque só a liberdade sem orientação pode não resultar coisa boa. E pode não resultar na liberdade ela mesma, né? Você se escraviza perante uma sociedade que tem regras. Então a liberdade tem regras. E a economia acabou sendo o passo na faculdade. Mas como é que foi o passo, né? Meu pai era jornalista, meu pai era funcionário de um laboratório até a crise do gênio, depois ficou desempregado e eu tive que trabalhar a salário mínimo. Né? Salário mínimo. A salário mínimo. E quando depois, 3 anos depois, meu pai recuperou a sua possibilidade de sustentar a casa, ele disse: minha filha, você não precisa mais trabalhar. Eu disse: meu pai, nunca mais vou parar de trabalhar. Começou com 17 e não parou. Meu mundo para fora é o meu mundo como o mundo é. E ele tem tudo que eu quero viver e conhecer e aprender, que eu não sei. Ele aceitou, né? Para ele, mineiro, não é? Ele achava que não.
Então, nesse sentido, Então foi uma imposição da jovem Ieda naquele momento. E como é que eu fui para a economia? Primeiro porque eu gostava de ler jornal, principalmente a parte internacional. O que é o resto do mundo que eu não sei? O Estadão. Lia de frente para trás, de trás para frente, mas no chão, que era muito grande o Estadão. E a partir daí eu sabia as coisas que me entusiasmavam, me davam prazer, me empolgavam. E eu fui trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. Fiz um concurso, entrei no tribunal, aí eu passei a ganhar 3 salários mínimos. Isso com que idade, mais ou menos, governador? 18. Ah, com 18. 18. Sim. 3 salários mínimos já dava para ajudar mais em casa, né? Mas isso através de concurso daí? Concurso. Aí quando eu me formei em economia, eu pedi demissão. E eles diziam assim, naquele tempo, 66, eu pedi demissão. 1966. Alô, quem me ouve? Imagine o mundo em 66. Naquele tempo já se fazia concurso público porque a aposentadoria era garantida. E aí eu pedi demissão. E me disseram assim, mas como? A aposentadoria é garantida? Você pode tirar licença para tudo. Eu falei, não, o mundo mal começou para mim. Eu mal me formei em economia. Mas no Tribunal de Contas, o meu chefe, ele, conversando comigo, um dia ele me trouxe um livrinho pequenininho. E o livrinho disse assim, o que é economia? Quando eu li aquele livro, com 17 anos, eu não tive dúvida, me inscrevi no vestibular e entrei em economia na USP. E aí foi a caminhada da economia. O prazer. Eu até fui um pouquinho mais tarde, bem mais tarde, meu irmão, que é artista, pintor, né? Ele tinha uma professora de matemática da USP que fazia mapa astral, né? E ele mandou o meu nascimento para ela e ela, até que uma vez passando por São Paulo, já morava aqui, ela quer te conhecer. Aí ela me conheceu, gravou e ela disse assim, ela me conhecia? Sim. Não, me conhecia. E é japonesinha. Então ela disse assim, pode ser que você não saiba, mas os seus astros todos se concentram em economia e comunicação. Fechou Eu tudo. já era tudo aqui, economia e comunicação. Quer dizer, não são os astros que comandam a gente, mas a gente tem que querer e saber ouvi-los, porque eles nos dizem muita coisa. E aí a vida para o Rio Grande do Sul, como se deu? Nós fomos. E quando se deu? Aí eu também pedi demissão no Tribunal de Contas, fui, naquele tempo, era a grande reforma brasileira, o Decreto-Lei 200, se alguém se lembra, reformou, criou o Banco Central, e a Federação do Comércio nos chamou para nós, então, sermos consultores da Federação do Comércio para ela se modernizar. Os estudantes da USP, ali do lado, que era na mesma rua. Sim. Maria Antônia era numa rua, o doutor Villanova nesta, e a Federação do Comércio na mesma rua. Então ele chamou, Augusto. Em um ano comprei um carro no tempo em que se fabricava só Fusquinha, como chamou Augusto, né? Então a gente ganhava muito. Eu acabei dizendo, o que eu estou ensinando que eu não sei? Pedi demissão e fui fazer o pós-graduação, que era o 2º ano de pós-graduação de economia existente no Brasil. Pediu demissão da onde daí? Da Federação do Comércio. Da Federação do Comércio, tá? Né? Sim. Ou seja, esse chamamento, então, para a Federação do Comércio dos anos 60, foi né? remunerado, era um emprego, então saiu da... Aí eu pedi demissão e fui fazer o pós-graduação. E do pós-graduação começaram os sistemas de... Aqui não tinha doutorado, não tinha no Brasil, o sistema do ensino superior não tinha muito desenvolvido. Aí nós fomos levados, nós, que eu digo, é um grupo do pós-graduação da FIP-USP, que fomos levados a cursos no exterior, né? E um grupo foi levado pelo professor Werner Beyer para um curso de desenvolvimento, muito interessados no mundo novo que hoje são os emergentes, né? Um curso para abrigar estudantes do mundo inteiro, porque eles estavam pesquisando o desenvolvimento no mundo inteiro na era nova, dos anos 60, né? Então nós fomos para lá. Para onde? Para Vanderbilt, terra da country music. Oh, nada mal. Yes. Né? Então, e ali eu me casei com um gaúcho que foi junto. Né? Nós éramos em 8, alguma coisa assim. E aí lá, o professor aqui da URGS, que o Crucius entrou em primeiro lugar no vestibular e se formou em primeiro lugar nos 4 anos, ganhou a Bolsa Paulo Brossard. E aí todos queriam fazer os seus próprios cursos de pós-graduação incentivados pelo Ministério da época. Então o professor deles disse assim, escute, eu quero um pacote 2 em 1, eu sei que você está casado, nós queremos montar o pós-graduação, queremos que vocês venham montar o pós-graduação. Em Porto Alegre. 1970. Tá? Então vocês casaram nos Estados Unidos? Casamos, nós fomos o primeiro casal a casar no campus
de Vanderbilt. Até o pastor que veio nos casar disse assim, em que anos 60, Sim. Em que religião? Case na religião que seja todas as religiões. E nós estreamos a capelinha do campus, nos casamos ali, né? E viemos... Ao som de country music? Mas não, tudo. Gente, tinha os Beatles, meu Deus, era explosão musical no mundo inteiro. E aí, em 1970, vieram para Porto Alegre. Vim que aqui fiquei. Façam as contas de quanto tempo eu tô aqui. Bom, esta é a primeira parte. Na segunda parte a gente vai explorar justamente essa vinda aqui para o Rio Grande do Sul, a aproximação da área da comunicação, porque daí eu já comecei um pouquinho mais adiante a ouvir esta hoje ex-governadora na Rádio Guaíba como comentarista econômica, e aí já era eu me apaixonando pela comunicação também. E aí a gente vai começar a conectar até chegar, claro que, repito, o tempo vai ser curto, a gente tem o Pinga Fogo, tem perguntas e respostas para a gente conhecer um pouco mais da ex-governadora, mas já deu para tirar uma primeira febre com lembranças muito interessantes aqui no lado B. Agora, governadora, vamos para o primeiro playlist musical. 2 músicas de origem gaúcha, essa paulistana, paulista e São Paulina, não? São Paulino é gremista. Então é porque paulistano é quem nasce na capital. Na capital. Paulista é quem nasce no estado. E São Paulino é quem torce por São Paulo. Pelo São Paulo. Então esses 3 são atributos da governadora. E mais gremista. Aí eu venho com os prêmios que eu recebi. Eu sou gaúcha honorária. Sim. Né? Gremista. Porto-alegrense, 246 anos. Tá bom, então tudo isso. E as músicas escolhidas por ela nesse primeiro bloco são de origem gaúcha. Canto Alegretense, de Neto Fagundes, da família Fagundes. Aliás, o Ernesto Fagundes já esteve aqui nesse programa e contou toda a história da composição da música do Canto Alegretense. São algumas das lembranças desse lado B aqui. E Cleiton e Cledir, Deu Pra Ti Baixo Astral. 2 hinos. 2 hinos. Um de Porto Alegre, outro do Rio Grande. Então, com a boa música da Governadoria da Cruzios, vamos para o bloco musical, o break, e depois a gente volta em nome de Sinosserra Consórcios, Objetiva Condomínios e Universidade Fevale, Canto Alegretense na União FM. Voltando com o segundo bloco do lado B aqui na União FM 105.3, todas as noites de terças-feiras. Você já sabe, aquele bate-papo descontraído e inteligente aqui no Morro da Comunicação. Em nome de Universidade Fevale, pós-graduação, faça a sua inscrição em fevale.br/pós. Objetiva Administradora de Condomínios e Sinosserra Consórcios, porque melhor que sonhar é realizar. Estamos com Ieda Cruzios, contou na primeira parte do nosso programa de hoje a sua infância, a sua vinda para o Rio Grande do Sul, e nós temos o Pinga Fogo, que são perguntas e respostas para a gente fazer um raio-x do entrevistado. Mas como a nossa convidada tem muita história para contar, vamos falar um pouquinho da chegada ao Rio Grande do Sul nos anos 70, como é que foi essa aproximação e, efetivamente, o envolvimento com a comunicação também, governadora. Olha, como eu cheguei em 1970, era a época do milagre. Milagre econômico. E eu tenho que dizer, porque a maior parte dos que estão nos ouvindo não conheceram aquela época. Então, Deu Pra Ti Baixo Astral e outras músicas foram nascendo nos anos 70, já que eu estou conversando sobre música aqui. E os anos 70 foram anos em que o projeto militar para o Brasil, da sociedade brasileira, exigia a modernização da economia. E a nossa economia era toda díspara. E ter um pós-graduação de economia, eu dava aula no pós-graduação e no graduação, nos dois. Aonde a senhora lecionava em Porto Alegre? Na URGS. Na URGS. Eu fiz concurso direto para a URGS. Então, nos anos 70, eu vinha dos anos 60, que quem quiser pesquisar hoje nas redes, é só ver as músicas que eu posso citar, ou a época que eu posso dizer, eram épocas de extremada liberdade num certo ponto. Por exemplo, os anos 60 foram a liberação da mulher, foram as manifestações contra a guerra do Vietnã, foram alguns assassinatos de líderes como Martin Luther King, foi a Revolução Estudantil de 68, que de Paris veio para São Paulo, eu estava lá na rua. Né? Então, nos anos 70, eu ainda... só o tempo modifica isso, né?
Eu vim com toda a minha pauta de liberdade, mas com regras, né? E eu era notava... uma professora muito séria. Como é que era de São Paulo, daquela época, para um Rio Grande do Sul talvez mais conservador? Notaste alguma diferença nesse sentido de vir de num momento em que o mundo fervia? Consequentemente, São Paulo fervia também. Claro que menor perspectiva do que Paris ou outras grandes cidades, mas fervia. Como era chegar numa Porto Alegre, talvez naquela época, mais bucólica, menos... Como é que foi essa transposição? Olha, Rodrigo, eu, por exemplo, sei, eu olho lá e vejo o carro sem motorista andar, né? Isso é hoje, eu sou viva hoje, absolutamente ativa hoje, né? E a mesma coisa nos anos 70, mas eu vivi São Paulo nos anos 60, vivi os Estados Unidos nos anos 60, né? E quando eu cheguei aqui, eu não tinha vivido o Rio Grande do Sul dos anos 60, mas estava tudo ali presente, a gente não é uma ilha. E dentro da sala de aula, eu sempre fui assim, eu sempre agradeço a vida pelas oportunidades que ela me dá. Então, como eu tinha aprendido coisas absolutamente de ponta lá nos Estados Unidos, da economia que o mundo inteiro estava vendo nova, né? Eu vim aqui e achava que eu tinha que mostrar, eu tinha que dar tudo que eu sabia, eu tinha que transmitir tudo que eu sabia. Isso não é um processo de ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem é outra coisa. Você seleciona o que você sabe, de tal maneira que aquilo possa, para os teus alunos, servir para o conhecimento e para a vida prática. Então, eu era muito séria, demais. E isto era contrastante com a minha aparência. Porque eu tive um filho em 70, uma filha em janeiro de 72, dezembro de 70. Um ano de diferença para os dois, né? Então, eu estava com 2 bebês em casa, gaúchos, né? No que eu faço, eu me entrego. Eu estava no Rio Grande do Sul, vivendo no Rio Grande do Sul. Então, o que eu posso te dizer não é da diferença, é o que foi nos anos 70 no Rio Grande do Sul. Assim como hoje eu posso te dizer o que é o prenúncio da década de 2020 para nós aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu vivo o agora, com a experiência que a vida me deu a oportunidade de ver. E como é que era esse Então, Rio Grande como é que do Sul foram dos os anos 70? Muito bem. Eu, com a liberdade que eu fui criada, eu dava aula de economia, o que é riqueza e pobreza, porque a distribuição de renda, tal e tal. Aí, de repente, veio olha, o meu pessoal quer te ver em Brasília, hein? Cuidado. Nós vamos lá te interrogar em Brasília, com todo prazer. Sensores em sala de aula? Um por sala, né? É mesmo, em plena URGS. Mas isso nunca mudou o meu jeito de ser, porque eu não sou radical. Nunca fui. Mas foi abordada... Mas tinha opinião. E esta era uma relação com os estudantes que eles entendiam, que era uma relação da pessoa que tem algum conhecimento e opinião, conversando com quem está adquirindo conhecimento, mas tem opinião. E fui logo aceita, nos mais diversos grupos, os mais diversos. Até, digamos, vamos ver onde é que está a música dos anos 70 aqui. Está lá na coxilha de não sei aonde. Eu ia ver os festivais daqui, porque música é uma parte, para mim, fundamental. Mas eu via, na verdade, não estava presente no meu dia a dia. Você tem sinais dos anos 70, que foram os anos de embate entre a guerrilha, né? Toda ela, a Guerra Fria, né? A União Soviética financiando Cuba, que chegava na América Latina, né? E o mundo dos Estados Unidos, líder, mas era todo o Ocidente, depois da guerra, não querendo outra guerra. Então, para isso, tinha instituições internacionais, como o ONU, como o Banco Mundial, né? Então, tinha uma ordem internacional. Mas nunca chegou a ir a Brasília para explicar as aulas ou algo do gênero? Não, mas eu sabia que as informações que ele passava deviam ser informações do que acontecia, e não tinha nada de radical. Eu não era nem uma guerrilheira, né? E nem uma defensora cega do sistema. Eu estava na minha e queria continuar na minha, que me respeitem, né? Numa área espetacular para os anos 80, que foi a hiperinflação. Mas eu estou nos anos 70 conversando contigo, em que o milagre brasileiro se deu, numa proposta, eu entendo bem, do modelo de ocupação do espaço brasileiro. Então, você tem os polos petroquímicos em diversos pontos do país, você tem a Zona Franca desenvolvendo a Amazônia, as rodovias querendo cruzar o país inteiro,
para formar um país continental como é o Brasil, né? E eu ensinava, na verdade, o que é um mercado financeiro, Banco Central, tudo novo, era tudo muito novo. E eu, na verdade, quando deu, vamos falar em 1973, né, que deu um choque no petróleo, o mundo era o petróleo. Então o petróleo que era de 70 centavos de dólar, foi para 50 dólares o barril. E o mundo se desarranjou. Daqui a pouquinho, 79. Segundo choque do petróleo, aí desarranjou total. E o Brasil não estava preparado para uma coisa chamada moeda estável, né? Organização da economia para não deixar a inflação estourar, né? Então, para mim foi um ano espetacular. Eu fiz pesquisas, tive financiamento do CNPq, tive financiamento da FAPERJ, tive financiamento da Fundação Forte. Eu falei, o que está acontecendo com as empresas industriais? O que está acontecendo? E fui ser, naquilo que me chamavam, a professora ia dar palestra, aonde era chamada para as pessoas entenderem, grupo de mulheres, né? Então foi uma experiência notável. E aprofundando o conhecimento econômico. O estudante, como é que estava, as mudanças, como é que estavam, e para onde ia dar aquele período militar. Né? Então esses foram os anos 70. Já que falaste em período militar, governador, a senhora acabou de falar que, de uma certa forma, polos petroquímicos, rodovias, um crescimento muito significativo naquele período. Se fala do milagre econômico. Milagre econômico. Há quem diga que isso, sem entrar na questão de corrupção, mas com os tempos atuais, com que o Brasil cresceu e anos depois se cobrou uma dívida por não ter feito um crescimento sustentável, é algo semelhante ao que aconteceu nessa década de 70, resultando na dívida externa, que se cresceu, sem haver uma sustentação, sem haver uma perspectiva de crescimento desenvolvido, e a conta veio logo ali adiante. A senhora endossa, a senhora discorda dessa leitura? As coisas são mais simples do que isso. Não são uma questão de desejo. Que o que nós erramos recentemente é na arrogância de achar que o mercado vai se dobrar uma vontade política. Né? O mercado é o que cobre o mundo inteiro. Né? Então, naquele tempo, fim da Guerra Fria, a União Soviética financiava os seus, os Estados Unidos e o sistema ocidental financiavam os seus. O que eram esses financiamentos? Por isso que eu te digo que é simples, porque o Rio Grande do Sul, 2018, está passando por isso. Tá? Ou seja, é recorrente, mas recorrente por quê? Porque os financiamentos eram feitos assim. Ninguém nunca tinha conhecido uma coisa diferente do que uma taxa de juros de 0,5% sobre o dólar. Era a taxa de juros dos contratos internacionais. Então, vamos pegar contrato internacional, vamos fazer a dívida, né? E quando, então, deu o choque do petróleo, a taxa de juros acompanhou o choque do petróleo. E, de repente, o teu contrato a taxas de juros móveis saltou de 1% ao ano para 30% ao ano em dólar. Eu não fabrico dólar, eu vou à falência. Então, todos os países fora da área do dólar foram à falência, com o segundo choque do petróleo, que foi em 1979, a Era Delfim, né? Muita coisa maravilhosa aqui no Brasil, né? Nós tínhamos duas moedas, bigamia monetária, né? Que era o cruzeiro daquele tempo e o cruzeiro corrigido pela inflação, a famosa ORTN, né? E a gente convivia bem, porque não importa qual é a inflação, no final do mês tenha lá indexado pela inflação, meu salário aumenta, a poupança aumenta, vai. A gente não percebeu. Quando estourou e a taxa de juros foi a 30% em dólar, veio a falência Isso nós falamos no final dos anos 70, na segunda crise do petróleo. Quando acordamos para que era preciso a gente saber que os muros tinham que cair. E o muro da Guerra Fria caiu apenas em 1989. Demorou 9 anos para o mundo acordar que, se a gente fosse tão mal como estava indo, por exemplo, a América Latina, contaminava e contaminou. Até que vieram outros pensadores dos anos 80 e disseram, essa dívida é impossível pagar. Então, o que nós temos que falar? Plano Brady. Quem é que ajudou a fazer o plano Brady dos anos 80? Vamos esquecer 30%, 40%, 50% da dívida para aquele país, desde que ele mude
a sua maneira de fazer política econômica. Não a política econômica. Pedro Malan, que foi o grande artífice. Isso nós estamos falando aí no anos começo 80. dos anos 90. Sim. Foi ele. Ele era lá do Banco Mundial. Ele foi chamado, ele andou o mundo, ele entendeu o mundo inteiro, a diferença entre culturas, entre economias, mas ele foi um dos artífices do Plano Brett, que foi aquele que cortou um passado que não devia ter acontecido com o salto da taxa de juros móvel dos contratos dos anos 70 e passaram a ser taxa de juros fixas. Mas nós, advogados, eu sou formado no mundo jurídico e, via de regra, se fala do juridiquês, que é uma linguagem que o leigo não entende, ele quer saber se vai ser preso ou se vai ser solto, se está certo ou se está errado. O economista não tem essa dificuldade também no economiquês, se é que a gente pode usar esse neologismo de comunicar hoje em dia? Naquele tempo muito, tanto é que eu fui para a comunicação, fui chamada para ir para a comunicação. Porque eu explicava em linguagem possível de ser entendida. Eu dizia, olha, vamos ver que é simples, não me assine contrato em que você não sabe qual é a tua taxa de juros. Por exemplo, se você não tem, não use cartão de crédito. 1990, 2018. A taxa de juros no Brasil varia. E o cartão de crédito corta. Então vá para aquele tipo de empréstimo com taxa de juros fixa, como é o caso da Casa Popular, que você sabe, contando o teu salário, quanto você pode pagar. Bom, isso eu falava lá naqueles tempos em que os economistas começaram a usar palavras em inglês, né? E então foi por isso que nos anos 80 eu fui para a comunicação. Primeiro e sempre, porque os contratos que eu tive exigiam a não exclusividade. Eu falei, eu sou da universidade, eu estou aqui ajudando temporariamente, eu não sou jornalista, eu sou economista e comentarista. Então os anos 80, só para te dizer, foi aquela hiperinflação endoidecida, que botou o país num caminho sem volta. Quem sabe por isso a gradual volta à democracia até 1989, com a primeira eleição direta, com a Constituinte em 88, foram aqueles estranhos anos 80. Sim, você pegava um extrato de manhã, olhava, se pegava outro de tarde, então, e o valor já aumentava na conta. Nós vamos pular os anos 80 na economia, porque eu vou dizer como era necessário um economista. Eu fui, quem sabe, a primeira economista a falar em meios de comunicação. Jornalistas econômicos tinha, mas economista, por quê? Como é que eu vou descer do meu pedestal, do pós-graduação, e falar nos microfones da Rádio Numa Guaíba? Linguagem acessível. Na verdade, então, os meus contratos sempre foram, tá, eu sou Rádio Guaíba, mas se tiver um problema grave, e a Rádio XYZ, a TV XY me chamarem, eu vou. E era aceito. Eu tinha marca Guaíba. Sim. Aquela que ia com as suas ondas até a Rondônia, até o Acre. Os motoristas de caminhão do Rio Grande do Sul todos me conheciam, nunca tinham me visto. O primeiro programa, que foi uma criação maravilhosa da Rádio Guaíba com comentário próprio, era 11h15, eu acho, da manhã, chamava Mulher na Economia, mas não economia para mulheres, a mulher era eu. Sim. A mulher na economia. Então, os anos 80, além da economia maluca do jeito que foi a preparação para o concerto da economia nos anos 90. Falamos da governadoria da Cruz nos anos 80 e aqui nós vamos agora fazer uma pausa para entrarmos no pinga-fogo e no último bloco vamos falar da experiência, porque nós vamos ter que pular ciclos, né? Nós vamos ter que pular etapas. Olha, que coisa boa que eu vivi várias décadas até agora. Me chama para falar dos anos 90 Muito depois. Conteúdo. Vamos dar uma pinceladinha nos anos 90 para não perder esse time e a entrada na vida política e a posição de governadora que realmente merece a gente aprofundar, mas claro, repito, o tempo vai ser muito curto em relação a tudo que nós teríamos que fazer. Mas, como a ideia do programa realmente é lado B, é conhecer um pouco mais o entrevistado, a pessoa, com circunstâncias que, repito, não é toda a rádio, não é toda a televisão que faz, para que a gente possa conhecer. A governadora está lá no púlpito enquanto deputada agora, mas vamos conhecer um pouquinho mais, e nós aqui na União tentamos, de uma forma descontraída, fazer isso aqui no lado B. Então, é hora do Pinga-Fogo, Júnior Fraga. Perguntas e respostas no pique.
porque depois tem mais música boa aqui na União. Governador Ieda Cruz, apelido tem algum? Tinha, tem... Claro, eu tinha um apelido, era Gorda. Gorda? Mas você não sabe o que foi. Um conjunto de coisas. O primeiro, arrebentar o menisco, em tempos que aquilo não era que tira o menisco parcionado, né? Na verdade, eu fiquei um mês com o pé para cima, ganhando dos meus novos colegas que eram da universidade, tudo chocolate. Eu saí da cama com 10 quilos a mais, depois não parei, fui longe, meu apelido era Gorda. Comida preferida? É como me perguntar minha música preferida. Então não tem uma eleita. Eu sei te dizer o que eu não gosto, né? Que é muito pouco. O mais experimento de tudo, gosto. Abertas a todos os paladares. E claro, como eu estou nos anos 2018, né? Eu passei a comer muito mais, aprender a comer muito mais dos produtos como eles saem da terra. Orgânicos. Verdura, legume, arroz integral, grãos, né? E curte comer isso? Peixe. Gosta? Não só curto, como eu gosto de ir pra cozinha. Uma coisa é comer por necessidade. Não, eu gosto de ir para a cozinha porque eu tive a oportunidade de conhecer bastante lugar no mundo. Por exemplo, eu fui até a Turquia e comprei os temperos. E aonde os temperos cabem, isso vai se aprendendo ao longo da vida. Ainda bem que nos 2018 já existe um novo campo de conhecimento e de prazer chamado a nossa gastronomia. Então, naquele tempo não. No meu tempo tinha pouca coisa na feira, pouca coisa no supermercado. Nem tinha. Hoje é mais glamuroso. Não só glamuroso, como é muito mais aberto. Né? E as pessoas aprendem a comer menos e melhor, a fazer a parte mais de saúde da comida, abdicando de determinados hábitos, com muita gordura. Por exemplo, câncer de mama nas mulheres do Sul é estupidamente maior do que em outros lugares. Por quê? Por vários motivos, né? Um deles é a comida com muita gordura, né? A segundo, o câncer de faringe, laringe do gaúcho, por causa do chimarrão muito quente. Então muda, toma um chimarrão menos quente, come menos gordura. Então, comida preferida. Bebida preferida? Eu não gosto de um tinto. Vinho tinto seco. Férias onde, governadora? Variando. Praia, serra, praia. Frio, calor. Praia, calor. Sempre prefere o... 40 graus na sombra, acho uma delícia. Conselho para um amigo. Um amigo homem? Não, um amigo mulher, amigo homem, um amigo. Você sabe que conselho, eu vou cobrar 10 pila, vamos dizer assim, tá? Porque dado não existe, né? Se fosse bom, ninguém dava. Aproveite o hoje, né, com leveza de alma. Viva o hoje com leveza de alma. Ídolo tem algum? Tenho vários, né? No Rio Grande do Sul, Flores da Cunha. Flores da Cunha? Naquele tempo. Por? Primeiro porque ele fez aquelas revoluções a cavalo com o seu... Ele cruzou a ponte. Quem for... Como é que é a frase dele? Quem tiver coragem, venha comigo. E ao mesmo tempo ele foi um gestor do Rio Grande do Sul absolutamente espetacular. Ele inovou em tudo, né? Então eu tenho ele. Eu teria outros, mas vamos dizer Flores da Cunha. Mas não é ídolo, né? Não? Não. Ídolo é aquele que a gente faz estátua, né? Sim. mas eu fiz um busto do Flores da Cunha e botei no Palácio de Piratini quando a governadora não tinha. Então tá. Cidade para morar? É a que eu tô, Porto Alegre. Porto Alegre. Não tem dúvida. Mesmo com todos os avanços, retrocessos, gosta de morar em Porto Alegre? Eu gosto, eu não penso em fazer as malas e ir embora, apesar da segurança pública. Se fosse um bicho, que bicho a governadora gostaria de ser? O que eu sou, né? Um leão. Leão, leonina. Time de futebol, já falou, Grêmio e São Paulo. E no vôlei, tem algum time que torce ainda? Sergipe hoje em dia não... Não, Sergipe não é forte, mas eu sigo a Superliga. Segue? Sim. Nossa, eu via tudo. narrar os jogos da Vôlei Sul. Sim, você não tem dúvida que eu te ouvia. E os hashtags, quer dizer, o vôlei continua a ser para mim um esporte civilizado, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, de extremada qualidade no Brasil. É muito bom. Então, como agora eles são profissionalizados, eu não tenho uma camiseta. Narrador tem algum de preferência na área esportiva? Televisão, rádio? Eu tenho aquele do Sport TV. Milton Leite? Não, Milton Leite é ótimo. O outro, o que comandou as Olimpíadas lá naquele estúdio maravilhoso lá do Rio de Janeiro.
O Sport TV. Luiz Carlos Júnior. Você sabe que eu sou ruim de nome pra caramba. Eu gosto demais dele. Gosto demais. Cara ponderado, uma voz boa. E ele traz as pessoas para falarem, não mistura política com esporte. Enfim. Não é o Milton Leite. Porque esse é grisalho. Não, o Milton Leite é aquele que foi lá nas festas do Canadá e era, sabe, me emocionava, porque ele dizia assim, eu quero agradecer a Sport TV porque ele me mandou para cá. O que é este país? Olha só, olha a civilidade, olha só, tá? Esse é o Milton Leite que eu conheço. Tá? Mas o outro, sei logo, é de óculos, magrinho. Colunista ou comentarista, tem algum que a senhora goste de ler preferencialmente? Não na seara esportiva necessariamente. Não, eu leio todos, não Lê esqueço todos. de nenhum. Mas eu acho que promissor hoje é o Paulo Germano. Paulo Germano da Zero Hora. Medo de quê? Medo do escuro. É mesmo? Olha só. Não de qualquer escuro. Nós tivemos aqui já na primeira edição do Lado B um também, só que não é esse, por enquanto, é governador, que disse que tem medo de bicicleta, vindo no sentido contrário a ele. Ele Não. morre de medo de José Ivo Sartori. Agora a nossa ex-governadora Não, eu tenho- tem medo de escuro, não gosta de ficar em ambiente Mas não escuro. é qualquer escuro. Pois é, mas Tá, o eu que vou te diferencia explicar. um escuro Por pro exemplo, outro? eu amo a noite. Sim. Não é o fato do sol não estar mais presente. Ah, sim, claro. Eu quero luz, mas luz no seu mais amplo sentido. Então não é... Mas um quarto escuro para dormir é problema. Não, isso não. Ah, tá. Em cima da cama, embaixo da cama, acampando ao ar livre, isso não tem problema nenhum. Então, que, na verdade, é que esta querida humanidade perca a luz. Né? É um E escuro intelectual, então. É o escuro da falta de enxergar, Tá, de enxergar o caminho. Um breu de visão. Isso, essa escuridão. Maior qualidade de Ieda Horato Crucius. Aquilo que é o contrário do que dizem, né? Eu sou uma pessoa extremamente simples e agregadora. E o maior defeito? Querer as coisas, né? Isso é defeito? No mundo atual é. É? No mundo atual é assim, ó, vá na onda. Politicamente correto. Não. Aquilo, como governador, eu podia ter feito o normal. Não, eu não fiz. Eu queria mostrar que o Rio Grande do Sul não precisava de pires na mão para Brasília, que ele tinha as próprias forças para se desenvolver, né? E isso daí dizem que então Incomoda. é um defeito. Sim. Mas é o defeito para os outros, para mim não é. O que lhe incomoda, governador? Um tipo de atitude contrária, um tipo de postura. Falta de respeito. Falta de respeito. Sonho. Que a cultura evolua para uma cultura da paz. É nisso que eu trabalho hoje. Mas parece que a gente está tão longe. Mas tem que trabalhar. Se você não trabalhar... Não dá para desistir. Pelo contrário, tem muita gente parecida conosco. Né? Por exemplo, eu lá no Congresso Nacional agora fiz uma frente parlamentar de prevenção da violência. E fiz um projeto de lei obrigando os executivos a terem o seu plano de prevenção da violência. Não é um plano de combate à violência, é de prevenir. Isso quer dizer mudar a cultura. Mudar a cultura pela educação. Maior momento da vida, ou maiores? Os 2 partos normais. Partos normais. Brasil de hoje, governadora. Em poucas palavras. Em poucas palavras, tá? É um animal gigantesco amarrado. Mas daí eu sou obrigado a perguntar por quê. Amarrado de que forma? Porque o potencial que nós temos em todas as áreas, ele é um potencial amarrado por essa idiotia, dessa divisão entre eles e nós, dessa ideologia que planta o ódio. Então, ele é um animal que podia estar vivendo na floresta livre e ele está amarrado. Nas folgas, o que gosta de fazer? Cinema, Cinema. em primeiro lugar. Caminhar, eu gosto muito de caminhar. E você diz a folga diária, né? Não a folga longa. Não, tá? não, As não, folgas... Aquelas folgas curtas. Ler. Cinema, caminhar e ler. É. Ritmo musical preferido? MPB. MPB. Programação ou programa de TV preferidos? O que a governadora gosta de Hoje olhar? não tem um, né? São as séries. Séries. É. Porque a TV aberta está
pela hora da Clauticante, morte. né? Clauticante. É um spray de veneno em cima da gente. O ser humano hoje... O que eu vou te dizer? Não posso te dizer nem do bebê, nem na primeira idade, segunda idade, terceira idade, né? É um ser em evolução. Mas com alguma característica Não, marcante? complicadíssimo. O que isso quer dizer, né? Volto à liberdade da minha infância. Ele está em evolução porque ele está dimensionando o quanto ele tem que dar da sua segurança, do seu privado, para poder ter a liberdade possível. Então, liberdade. Para finalizar, quem é Ieda Cruzes, por Ieda Cruzes? Sabe que já me fizeram essa pergunta antes, né? Então não fui inovador. Não, mas eu vou te responder de outra maneira, que teu programa é leve por causa disso, né? Me diziam assim, fica olhando para o céu, naquele tempo que nem tudo era iluminação artificial. Quando a primeira estrela nascer, você diga, primeira estrela que eu vejo, dê-me tudo o que desejo. E ali eu parava. Eu não sabia expressar um desejo. Era a estrela que eu vejo. E da mesma forma, eu não sei me definir. Tá aí. Mas foi a não definição mais inspiradora que tivemos aqui ao longo dessa história do Lado B aqui na União FM. Este é o Pinga Fogo. E vamos lá, vamos para mais música. Agora músicas, uma bem atual e outra lá dos anos 70, quando a governadora estava aqui, chegando no Rio Grande do Sul e tal, que eu adoro as duas músicas, deixemos claro. Começando com Thiago York, Amei Te Ver, e Dancing Queen, ABBA. Alguma predileção por essas músicas? Rainha da dança. Eita, música linda. E o Thiago York mais moderno? Doce, tranquilo, né? Música. Esta, a música aqui na União FM, em nome de Sinosserra Consórcios, Objetiva Administradora de Condomínios e Universidade Fevale. Júnior Fraga, começamos o bloco com Thiago York, depois o break e a gente volta já para o último bloco com Ieda Cruzes aqui no Lado B. De volta com o último bloco do Lado B, você que está nos acompanhando no Facebook, uma edição compactada, né? No Facebook, essa vez não aparecem os intervalos, pois, como eu falei na abertura do programa, o programa é gravado, foi gravado na tarde da segunda-feira, dia 26 de março, e então no Face ele vai apenas o nosso bate-papo. Mas para você que está ligado na 105.3, já deu para curtir Thiago York, já deu para curtir ABBA, Neto Fagundes, Cleiton e Cledir, a boa música da nossa convidada, ex-governadora Ieda Cruzes. E o Lado B, como você já sabe, sempre no oferecimento de Sinosserra Consórcios, Objetiva Administradora de Condomínios e Pós-Graduação Universidade Fevale. Vamos para o último bloco. Teríamos muitos assuntos, mas eu tenho que perguntar para começar, e daí a gente vai discorrendo para um lado, vai discorrendo para o outro, vai voltando um pouco no tempo, vai vindo para os tempos atuais, mas do período de governadora do estado. Como é que foi? Primeira mulher a chegar ao posto máximo no estado do Rio Grande do Sul, um estado que é tão considerado conservador, mas já teve governador negro, já teve governadora mulher, e vai quebrando um outro paradigma ali de tempos em tempos. Ieda Cruzes, eleita governadora. Como é que foi esse período? Primeiro, o da decisão. Eu sou deputada desde 1995. Os primeiros 2 mandatos eu fiz durante o governo Fernando Henrique. Portanto, era tudo aquilo que a gente imaginava para os anos 90. A criação da União Europeia, a queda do muro, né? Nova tecnologia se expandindo, aqueles ventos da globalização, não do globalismo de hoje. O globalismo de hoje é um problema. Qual é a diferença da globalização e do globalismo? A globalização é um processo estruturado de desenvolvimento com suas características estruturais. O globalismo é a tentativa de impor agenda, né? Agenda no mundo inteiro. Enfim, a volta dos líderes populistas, né? Não. Então, os anos 90 foram anos da construção da União Europeia com uma moeda única. Então, a moeda forte era o euro, mas a moeda era o euro de Portugal. Um ajudou o outro, a Europa se reestruturou inteira. Os anos 90 aqui na América Latina da mesma forma. Dominada a hiperinflação, como é que nós vamos nos desenvolver? O equilíbrio entre o social e o econômico.
né? O reconhecimento de direitos, né, que a Constituição de 88 nos deu, sem colocar no mesmo grau as responsabilidades. Isso é um problema que nós temos para resolver, né? No campo constitucional. Foi para isso que eu fui ser deputada, eleita em 1994, as 3 primeiras mulheres eleitas para o Congresso Nacional. A Esther Grossi, a Ieda Crucius e a senadora Santana do Livramento. Tô com Emília ela aqui, Fernandes. Emília Fernandes. Nunca tinha tido mulher no Congresso, eleita pelo Rio Grande do Sul. Então, 3 ao mesmo tempo, isso é um indicador. Isso é um indicador importantíssimo, né? Então, primeiro o marqueteiro, depois o candidato a vice, que era o Paulo Feijó, que exigiu com o seu partido ser o único arrecadador financeiro. E não era do nosso estilo, do nosso tipo. Eram 3 partidos pequenos no Rio Grande do Sul, grandes no Brasil, PSDB, PFL e PPS. Né? A campanha não era para ser uma campanha rica, nunca foi. Né? Então, primeiro, vai-te embora, marqueteiro. Né? E depois, não. A arrecadação vai ser feita aqui por uma equipe compartilhada, não é exclusividade. Aí, uma entrevista que me veio por um jornalista assim, ativo, que nem o Rodrigo, e ele perguntou, mas candidata, que era assim que se chama até hoje, né? Candidata? E quem vai ser o seu marketing? Você, eu e a minha equipe. Eu sou do ramo. E quem vai ser o seu arrecadador? Você, eu. Transparentemente, toda semana, botando as contas. E isto reverteu a tendência eleitoral. Meio parecido com 2018. O povo quer quem diga que quer e sabe fazer. Que não fica no mimimi, no nhenhenhê ou do prendo arrebento. Né? Então foi uma campanha muito boa de ser feita. Muito boa de ser feita. A gente tinha um plano, não precisava se preocupar com isso, o que ia fazer já se sabia. E depois mandamos aquelas coisas ruins não ficarem mais no comando de uma campanha transparente. Então fizemos. Aí, desde o começo, então, na montagem de governo foram partidos pequenos, buscando apoio de partidos grandes. Conseguimos, com confiança, fazer esse apoio, montamos um governo. E desde o primeiro dia do governo, nós fizemos o que estava escrito ali no nosso livrinho azul, como se chama, porque ele era azul. Então, chegando ao Palácio, e aí eu pergunto, porque o que se vendeu muito por parte da imprensa é que foi um governo de enfrentamento, de discussão, de não composição a partir da personalidade da governadora. Foi isso que disseram. Isso. Imagina. Né? Eu acho que o tempo passado permite a todos reavaliarem o que era dito naquele tempo. Não? Eu fiquei falando 4 anos seguidos que era o meu dever. Depois eu parei de falar. Agora vocês vão aprender. Né? Mas a senhora comprou alguns enfrentamentos. Todos né? os enfrentamentos. Até mesmo na área da comunicação. Eu lhe entrevistava aqui do interior do Rio Grande do Sul. Tranquilo. Com facilidades. Tranquilo. E às vezes outros setores mais acostumados com mais facilidades não tinham essa mesma facilidade. Isso aí torna antipáticas certas atitudes. Olha, você lutar contra não. Você lutar contra o monopólio te gera uma guerra. Só que eu disse desde o primeiro dia como seria. E a falta de costume era esse costume da transparência. Tanto é que confundia a maneira de eu dar as decisões políticas do governo como a Ieda não sabe fazer política. Quantas vezes você ouviu isso? E quantas vezes eu ainda ouço isso por aí, né? Não, é que eu tomei uma decisão política. A minha decisão política era um governo transparente que usasse bem o dinheiro público. Senão eu não teria conquistado o déficit zero em 2 anos. Aí fomos. E uma das primeiras coisas que quase me foi exigida, agora é a hora de privatizar o Banrisul. Eu falei, não, ele é a joia da coroa. Ele tem uma direção independente, não existe nada de interferência política, mas o mundo de 2017 me permite dizer, eu tomei a decisão política de não depender de Brasília. Isso é uma decisão política. Eu não preciso ir lá gritar contra o Lula, brigar com a ministra Dilma. Não, me deixa aqui eu fazer as coisas. É imperdoável na política você dizer, será civilizada a nossa relação, mas não te mete aqui. Cada macaco no seu Não galho. te mete aqui. E o que eu fiz?
eu fui até, com a minha equipe maravilhosa, mercado financeiro mundial, e consegui US$ 1 bilhão e 100 milhões de aumento de capital do Banrisul, do qual 80% era do governo. Parei de gastar do que não servia numa mesa com todos os secretários. Esse projeto serve, não serve? O que você quer? Fiz cortes de 20% e rendeu muito mais, fazendo mais com menos nosso, que passou a ser lema de todo mundo depois, esse nome. Né? Então, eu feri interesses políticos de comando, de monopólio, feri interesses de eu quero ser o interlocutor desta mulher governadora com o Lula. Não precisa. Só que eu não vou precisar do Lula. E durante 4 anos a gente mostrou que, gastando bem o dinheiro público local, conseguindo mais US$ 1 bilhão e 100 milhões com o Banco Mundial no ano seguinte. Naquele tempo, 1 bilhão era muita coisa. Passou a ser pouca coisa porque de repente começaram a roubar bilhões, né? Bilhões passou a ser cifra do dinheiro público desviado para o mundo recente. Mas daí será que não foi esse, ou não é esse um dos problemas do nosso Estado, que um projeto se instala e todo projeto ele agrada a um e desagrada a outro, seja de direita, de esquerda, de centro, enfim, e nunca tem continuidade. Vem governador Ieda, déficit zero e sai. Vem Tarso Genro, sai. Vem Germano Rigoto, sai. Vem Alceu Colares. Nunca há uma sequência de trabalho. Repito, por mais que possa desagradar a uns ou a outros, não é esse. E no seu caso, com o déficit zerado, com o ajuste na máquina, não teria sido salutar uma sequência de trabalho? Não é esse um dos problemas do nosso Estado? Sempre haver um enfrentamento. Olha, certamente há, porque na verdade não é que há uma alternância de poder. Não. Há uma alternância do modo de exercer o poder. Exato. Radical mudança. Aí tudo que o outro vinha fazer. Tem governador que nem vai pro segundo turno. Né? Exato. Aí, Rigoto. Não precisa nem. Agora, deixar de fazer tudo que está indo bem, balde de caranguejo neles, pelo amor de Deus. Aí o período de governo foi um período de aprendizado de todo mundo. Tanto é que agora, 2018, o que eu recebo de reconhecimento chega a me emocionar. Porque não é um reconhecimento, ai, coitadinho, eu sofri. Não, é o reconhecimento. Agora nós entendemos que esse é o caminho. Aquilo que estava sendo feito estava certo. O que foi interrompido atrasou o Rio Grande, que está de novo de pires na mão. De novo, eu deixei muito dinheiro em caixa. Eu deixei bilhões em caixa único. Bilhões em depósitos judiciais. Mas a pergunta que se faz, e que o espectador e o ouvinte, por que agora se atrasa salário? É do governo anterior? Não, é desse governo? Por que eu te digo que eu vou responder as duas perguntas ao mesmo tempo? Por que não se reelege o governador? Porque a proposta feita pelo governo que se seguiu ao meu foi totalmente apoiada pela Assembleia Legislativa, com o amparo do Judiciário. E o que eles fizeram? Prometeram o que era impossível cumprir. Só que prometeram para o próximo pagar. Então houve uma irresponsabilidade coletiva no campo político. E eu acho que este aprendizado já aconteceu. É por isso que pode ser que reeleja o Sartori ou não reeleja o Sartori, mas a reeleição será um fato natural, porque eu creio que os outros poderes tenderão, pela pressão social, a não mais pensarem só em si. E sim num resultado coletivo. Uma sequência. Que daqui a pouquinho, o judiciário tá aí, né? Mas tudo bem. O executivo já foi escorraçado de tudo que é lado, em tudo que é lugar no Brasil, né? O legislativo, ninguém mais acredita em político. Forma. E o judiciário agora não está mais acreditado. Por quê? Graças à era tecnológica da minha geração 2018. Tudo é transparente. Tudo se sabe ao mesmo tempo. Há uma total liberdade na transmissão das comunicações. Então, o terceiro aí, a PIC, será o judiciário, porque da maneira como está funcionando, algum setor do judiciário, porque olha, o nosso judiciário aqui é uma maravilha, mas não mais pensando em interesses. Por isso que eu estou na comissão dos altos salários. Porque eu, quando fui para deputada, disse, eu defendo a pensão dos ex-governadores.
para eles terem a liberdade, inclusive de pagar advogado, porque a gente responde processo que não acaba mais. Mas eu suspendo a minha pensão e vou ganhar como deputada. É isso que está acontecendo agora. E fui para a Comissão dos Altos Salários. E os dados da imprensa desse último fim de semana diz que para 13 mil do judiciário foi gasto em auxílios e bolsas que não pagam imposto de renda 1 bilhão e 400 milhões de reais que deviam estar indo para os hospitais, deviam estar indo para as escolas. E é do judiciário. Então, sabe, o povo que vai alcançando essa percepção e essas cifras não quer mais isso. Então, ambiente político, executivo, legislativo e judiciário, cuidem-se, porque a população está alerta. Para finalizar, governador, o momento atual da política Ieda Cruz, os números, a gestão em Brasília, o nosso Vale dos Sinos. Olha, eu como nunca estou podendo ajudar os municípios como municipalista que eu sou e como governadora provei. Todos os meus programas foram para todos os municípios, à medida em que eles diziam quais eram as suas prioridades. Eu não olhei partido político do prefeito, é por isso que diziam que eu não sabia fazer política, que eu devia fazer política só com os meus. Isso é a velha política. E existe a velha política até hoje. Eu faço a nova política. Fiz como governadora, continuo a fazer como deputada. Eu ouço as comunidades e estou conseguindo, em recursos do ano passado para este ano, eu vou conseguir apoiar umas 180 prefeituras. Não são as prefeituras, é a comunidade que está me dizendo o que precisa. Então, essa parte de recursos que a gente tem a obrigação de trazer de volta. A segunda parte é a minha proposta como economista, que sabe que a violência termina com vigor econômico. Né? Termina com a cabeça das pessoas, é uma tragédia. Então, eu quero continuar no projeto de ajudar o Brasil a fazer o seu plano de prevenção da violência. Somar os ministérios e, de acordo com os estados e os municípios, fazer um plano que reduza, como eu reduzi como governador, os indicadores de criminalidade e de violência. É isso que eu quero fazer. Ok, algo a ser dito ainda que não... Claro, teria muitas perguntas. Não, Rodrigo, eu tava saudade de ti. Você sabe que rádio eu sei que toca o coração das pessoas. Agora, então, com vídeo. Nem fiquei olhando muito vídeo, mas é um prazer estar aqui na União FM, estar aqui em todo o alcance da União FM e nesse campus maravilhoso que você tem aqui. É bonito aqui. É maravilhoso. Natureza. É uma alegria. É muito amável com esse ambiente onde está inserida a Rádio União FM. E para encerrar, as duas últimas músicas, Lupicínio Rodrigues, Samba na Gamboa e Marisa Monte, Ainda Bem. Belas músicas para encerrar o nosso lado B. Deputada federal, ex-governadora, uma satisfação muito grande recebê-la aqui. Muitos seriam os temas, mas a proposta justamente é essa, é lado B, muito mais falar de temas de história, de passado, do que das questões atuais, porque isso, todo momento, e até satura em alguns momentos, o exagerado volume de informações sobre o que a gente vive hoje. Então, nós não podíamos deixar de aprender e até valorizar as opiniões que a nossa convidada dá do dia de hoje, com toda essa bagagem que foi colocado aqui no lado B, com todas as histórias, desde São Paulo até chegarmos no século XXI e nos anos atuais. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio União FM, governador. Eu que agradeço, um abraço à equipe, a ti e a todos que nos ouvem. Fiquem agora com Lupicínio Rodrigues, Marisa Monte. Esse é o Lado B. A gente volta na próxima terça. Até lá, sempre em nome de Sinosserra Consórcios, Objetiva Administradora de Condomínios e Pós-Graduação Universidade Fevale. Tchau, tchau. Valeu, galera do Face. Obrigado.